Alô, meu amigo e minha amiga, graças a Deus por mais esse momento. O nosso Deus, que é poderoso, grandioso e maravilhoso, estamos a mais esse dia, debaixo da sua bênção, da sua graça, da sua glória, da sua provisão. Meu amigo e minha amiga, por mais que o mundo possa estar indo de mal a pior, por mais que as notícias não possam ser favoráveis, pelo contrário, talvez as notícias atuais, talvez não são notícias que possam agradar o seu coração, o seu ouvido, mas quando nós focamos o nosso coração nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nós teremos motivos de sobra para andarmos felizes, em paz, alegres, tranquilos, porque somos surpreendidos por essa tal promessa, por essa tal palavra, por esse tal Deus. Esse Deus que é grandioso, imutável, soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Vencedor e vencedora, eu gostaria de trazer a sua atenção, o seu coração, para analisarmos e refletirmos neste exato momento sobre a palavra do nosso Deus. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, nos versos 1 aos versos 6. E diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e disse do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Meu amigo, que palavra impactante. Estamos vendo neste cenário do rei Josafá palavras edificantes, palavras fortalecedoras, palavras que geram em nossos corações, em nossos ouvidos, paz, perseverança, calma, sossego, porque o nosso Deus, aonde Ele chega, o seu poder e a sua glória, a sua grandeza, nenhum ambiente pode conter. Josafá está dizendo a grandeza de Deus para a sua própria vida e para todo o povo de Judá e de Jerusalém. E ele vai dizer nos versos 6: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir.
Meu amigo, o problema a qual o rei Josafá estava vivendo era um problema imenso, grandioso naqueles dias a qual ele reinava como rei. Por 25 anos foi o tempo total deste rei Josafá, que reinou com muita obediência, com muito temor, com muitos preceitos, com muita intimidade e prioridade sobre o reino de Deus para com o povo de Deus. Mas mesmo assim, apesar de toda a sua retidão, Josafá não estava imune de passar por adversidades. Pelo contrário, quanto mais a sua história cresce, quanto mais o seu nome cresce, aí sim o poder, a fama, a glória e os status traz consigo problemas, traz consigo adversidades, porque jamais você irá ver alguém jogando pedra em uma árvore que não tem fruto, mas aquela árvore que dá fruto, grandes serão as perseguições e etc. Josafá está vivendo um cenário totalmente diferente do que reis que o sucederam nestes dias. Josafá trouxe para dentro do seu povo não só prosperidade, não só riquezas, não só estabilidade, mas principalmente reatou o altar de Deus sobre a vida das pessoas. E aonde há Deus, há bênçãos. Aonde há Deus, há milagres. Aonde há Deus, há multiplicação e provisão. Josafá estava vindo de vitórias sobre vitórias, de conquistas sobre conquistas. Mas nesse exato momento, como a Bíblia está narrando, pela informação que chega ao ouvido, ao coração do rei Josafá, os seus inimigos estavam juntando força, poderio, armamento para que pudessem invertir uma grande guerra contra o rei Josafá e o povo de Deus. A primeira palavra que eu gostaria de trazer para você neste exato momento é esta: quando nós temos as ferramentas certas, saberemos obter as nossas vitórias. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Mas quem é que não vai ter medo numa situação dessa? Sendo um homem, Josafá era uma pessoa comum, mas Josafá, o rei Josafá, ele acreditava em um Deus poderoso. Apesar do medo, Josafá vai unir toda a sua força e vai recorrer a Deus. E digo mais, ele vai reunir todo o povo de Judá e Jerusalém para que eles pudessem iniciar um propósito de oração, de consagração, de jejum, para que Deus pudesse intervir mediante a situação que eles estavam vivendo. Vencedor e vencedora. A segunda palavra que eu tenho para você é esta: Deus, quando Ele te chamou para ser nele mais do que vencedor. Amém, meu amigo e minha amiga? Mas mesmo assim, você e eu não estamos imunes de passar por adversidade. E a pergunta que eu faço é esta: e quando vem o dia mau? E quando vem o problema? Quais são as nossas atitudes? Ou quais são as nossas reações? Quando a notícia ou a informação é ruim? Josafá, ele sentiu medo. Mas Josafá, ele reúne a sua força, a sua fé e vai clamar a Deus. Vai invocar, exaltar o nome de Deus. E quando o povo para as suas atividades corriqueiras e diárias e vão se separar, jejuando, se consagrando e orando a Deus, então a presença de Deus, ela vai se manifestar sobrenatural. Meu amigo, quando você passar pelos teus problemas, quando você passar pelas suas adversidades, entenda que a sua posição, a sua atitude, a sua decisão será favorável
ou não para você mesmo. Há muitas pessoas que estão mediante de problemas imensos, grandiosos, mas as suas decisões e atitudes são decisões e atitudes que vão retroceder o coração, a fé e a perseverança de muitas pessoas. São nos grandes problemas que Deus ele vai forjar homens valentes e corajosos e determinados. Não vai ser num pensamento de derrota, de fracasso. Não vai ser querendo parar ou retroceder, murmurar, se lamentando que você vai obter vitórias. Pelo contrário, ali será declarada a sua derrota. Mas quando você entender que não é pela tua força que você vai resistir o dia mal, quando você entender que não é pela força que você vai resistir o teu problema, quando você entender que aquele vale, que aquele problema, que aquela barreira, que aquela muralha, que aquele gigante que vem contra ti não será derrotado pelas tuas forças, você vai recorrer em Deus e viverá em paz, porque Deus ele é a tua segurança, Deus é a tua resposta, Deus é a tua garantia, Deus é a tua provisão, Deus é a tua multiplicação. Não há o que temer. Mas por isso que necessitamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. Meu amigo, você precisa resguardar a sua fé, o seu coração, a sua vida em Deus. Sabe por quê, meu amigo e minha amiga? Porque quando chegarem os problemas, as adversidades, o dia mau, as notícias ruins, você vai precisar mais do que nunca da força de Deus para resistir, da coragem de Deus para lutar, da perseverança de Deus para perseverar, da paz de Deus para encontrar e enfrentar esses desafios sossegado, tranquilo, crente, confiante que a vitória é sua no poder do nome de Jesus. Amém, meu amigo e minha amiga? É necessário entendermos isso. As nossas decisões, elas serão cruciais para forjar em nosso coração pessoas destemidas, pessoas encorajadas pelo poder e pela força de Deus. Então, vencedor e vencedora, abra o seu coração neste exato momento e compreenda algo. Deus tem um plano sobre a sua vida, Deus tem um chamado, Deus tem vocação, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, mas isso não lhe garante que você não passará nesta vida, nesta terra, por aflições. Pelo contrário, o Filho de Deus, Jesus Cristo, passou por aflições, mas o segredo de sua vitória estava no seu bom ânimo. E o segredo do seu ânimo estava em alimentar-se de Deus, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, ouvindo da palavra de Deus, pregando da palavra de Deus. E quais têm sido as tuas decisões hoje? Qual tem sido a tua posição agora? É óbvio que todo esse cenário que estamos vivendo nesses dias atuais, todo mundo, toda a terra está enfrentando, sendo prejudicado de uma maneira ou de outra. Há pessoas sendo acometidas por essa doença, há pessoas que morreram, há pessoas que estão enfermos, há pessoas que estão desempregadas, há pessoas que não têm nem o que comer agora. E agora, o que fazer? Qual é a resposta para essas pessoas, pastor? É Deus, é a palavra de Deus. Entenda algo, meu amigo, a sua bênção, a transformação de Deus para a sua vida, não vai ser o ambiente que vai influenciar, não vai ser o mundo que vai influenciar, é Deus que vai agir pelo poder da tua influência, pelo poder da tua posição, mediante os dias que você está vendo, está vivendo, está passando.
abra o seu coração, creia em Deus, busque a Deus, recorra àquele Deus que é imutável, o seu Deus. E eu tenho certeza que ainda hoje Ele vai visitar a sua casa, a sua família. Quem estiver em leito será curado. Quem estiver desempregado, Deus vai providenciar a porta de emprego. Quem estiver quebrado, Deus vai dar condições. Deus vai reativar os negócios, os comércios e as empresas, porque o nosso Deus, Ele tem a saída para tudo e para todos. Mas eu quero concluir esta mensagem. Se você não tiver as ferramentas corretas, você não vai obter as suas vitórias. O rei Josafá sentiu sim um pouco de medo, de receio, mas ele deixou isso para o lado e foi diante de Deus. Levantou um jejum, orou, reuniu toda a congregação de Judá e Jerusalém, foi para a casa de Deus e clamou a Deus. E Deus lhe garantiu a vitória, a bênção, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Muito bem, meu amigo e minha amiga, eu lhe agradeço por mais esta oportunidade a qual você tem nos dado para entrarmos na sua casa através desta mensagem, usando esta plataforma digital. É com muita alegria que o nosso Deus, Ele tem sido nesta noite, neste dia, o remédio para a sua vida e para a sua família. Quem vos fala é o vosso servo, é o vosso amigo, pastor Davi Martins. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali pra me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a tua voz me chamando para vencer, pra confiar que em tua destra descansa, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, a minha muralha. Oh, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a tua voz me chamando para vencer, pra confiar, e em tua destra descansa, e com teu poder posso ir além das minhas forças. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, a minha muralha. Oh, sei que eu não vou cair e não vou desistir, pois Ele me sustenta e me faz vencer. Ele me faz vencer. A minha força está em ti, meu Deus, que nunca falha. Meu Deus, a minha muralha. Oh, oh. Sei que eu não vou cair
Tu és a minha força, Senhor.